o meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Sei completamente, só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão, sem
Uma vida toda cheia de pecado, da miséria e do dor no coração. Ele me deu com braços fortes de ternura. Deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre. Queridos irmãos, bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Bom dia. Esse hino, o que pensa de meu mestre? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu pensei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre. Com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. A uma vida toda cheia de pecado, da miséria e do dor no coração. Ele me deu com braços fortes de ternura. Deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre. Com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Cada dia ele vem com segurança, faz me revelar o seu amor. Quando compreender completamente, se torna divino restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre. Com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo. Amar ele faz pra me salvar. E cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre. Com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama. Amém, irmãos? Amém. Amém. Nós vamos ler em 1 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina,
para repreender, para doutrinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E baseado nessa leitura, nós vamos dar início às nossas primeiras orações. Irmã Sandra, bom dia. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Nós vamos iniciar, nós vamos convidar 3 irmãos para poder fazer as orações conosco nesta madrugada. A irmã Adriana Freire pode estar fazendo a primeira oração conosco, a oração invocatória. Amém, irmã Adriana? Amém. Amém. A irmã Dedé pode estar fazendo a segunda oração conosco? Amém, irmã Dedé? Amém, irmã. Amém. E a irmã Nalva Freire pode estar fazendo a terceira oração? Amém, irmã Nalva? Amém. Amém. Então, irei passar os objetivos de cada oração. A irmã Adriana Freire irá estar fazendo a primeira oração, que é a oração invocatória. Irá agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e orar pedindo a presença do Espírito Santo aqui em nossa reunião, em nossos corações e também como mensageiro desta madrugada. Também pedir sabedoria a Deus para que assim possamos compreender a sua palavra, para que assim possamos colocar em prática. A irmã Dedé irá fazer a segunda oração, que é em prol de 2 listas de libertação. Libertação das coisas e sentimentos mundanos que ainda há nos corações, e também pela lista de libertação contra os espíritos malignos. E a irmã Nalva Freire irá estar orando em prol da lista de libertação contra os vícios de modo em geral, e também contra as relações ilícitas que desagradam a Deus. Então, iremos orar neste momento. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, por mais um dia, por mais um despertar. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, por estarmos aqui nessa reunião de oração, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui presente, abençoa o mensageiro desta manhã, para que venha ser imbuído do teu Santo Espírito e que suas palavras Amém. possam servir como bálsamo em nossas vidas, para que ao terminar essa reunião possamos estar refrigerados com o teu Santo Espírito e com o desejo de colocar na prática e também passar para outras pessoas que não te conhecem. E o Senhor possa nos ajudar para que venhamos ser mensageiros da tua palavra. E muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, outorgado para todos nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos da saúde, da prosperidade, acima de tudo, obrigado pelas bênçãos da salvação. Que a cada dia nós possamos reconhecer que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, de tranquilidade, e que nós possamos viver esse amor em nossas vidas. Que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nos falar nessa manhã, e abençoa cada pessoa que aqui está, cada familiar representado, e que o Senhor possa ouvir dos céus as nossas orações e atender conforme a tua santa e boa vontade. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, dai-nos um bom dia, são bênçãos que eu te peço, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo, 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 seja nosso Deus, Criador do céu e da terra, Pai. Estamos, Senhor, na tua presença amanhã de um novo dia, grato pelo despertar que o Senhor nos tem concedido a cada um de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados e nos ajude, Senhor, para que possamos cada dia mais ser libertos, Senhor, do egoísmo, do orgulho, da exaltação, de todos esses maus, Senhor, que não visa com a tua santidade, Pai, que destrói cada um de nós, Senhor. Tenha compaixão de cada um de nós. Também nos livre, Senhor, dos espíritos malignos, Senhor, que querem nos destruir usando todas as forma com doutrina, forma de todos os meios, Senhor. Que o Senhor nos defenda, cada um de nós, desses mal tão terríveis, Senhor, que venhamos ser libertos. Também aquelas pessoas que já ouviram a tua mensagem, mas que tem essa força que cada dia mais domina sobre cada um, para que não venha crer na verdade, Pai. Que o Senhor liberte cada um
e nos ajude cada um e não nos desampara, seja com esta programação, com cada um de nós possamos estar com nossas mentes abertas para o estudo e que esse estudo ele possa achar guarida no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, mas em continuidade, Senhor Jesus, a oração da tua serva, somos gratas, meu Deus, por mais um despertar, para estar com as irmãs aqui nessa sala de oração, Senhor Jesus. Ó Deus, eu te peço, meu Pai, liberta, Senhor Jesus, todos aqueles que todos os viciados, Senhor Jesus, aqueles que estão necessitando de Ti neste momento, os drogados, Senhor Jesus, que o Senhor possa libertá-los, Senhor. Meu Deus, eu te suplico, meu Pai, ser com aqueles que, Senhor Jesus, que estão praticando o que não deve, Senhor Jesus. Ser com aqueles que, com os pecados ilícitos, Senhor Jesus, que o Senhor possa libertá-los, Senhor Jesus. Meu Deus, eu te suplico, tem misericórdia dos jovens, Senhor Jesus, que estão nos vícios, Senhor, nos mundos das drogas. Tu sabes, Senhor Jesus, de todos aqueles que estão necessitando de Ti. Muitos deles têm desejo de sair, mas não têm força, Senhor Jesus. Dai força, Senhor Jesus, àqueles que estão nos mundos das drogas, Senhor Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, prepara-nos para a Tua vinda, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, para que tudo que venhamos a fazer seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da série O Ministério da Caridade. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os conselhos paulinos. São muitos, né, irmão Pedro? E tem cada um mais maravilhoso que o outro. E hoje o mensageiro será o nosso irmão Pedro Viana. Eu estava sumido das nossas lives, por ter um motivo na internet. Irmão, eu queria que você revesse o texto. 1 Timóteo 3,16. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Você não está em 2 Timóteo, não? 2 Timóteo? Deixa eu ver. Será que eu errei aqui? Primeiro, 3. É mesmo. Eu estava em 2. E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o texto correto, gente. Eu li 2 Timóteo. Tá? E com a palavra, o irmão Pedro. O irmão Pedro é diretor do Departamento Missionário aqui da região norte, mas ele é ativo no trabalho social. Inclusive, ele está com um trabalho de construir o NACA, a sede do NACA em Bragança. E quem puder ajudar com recursos será bem-vindo. Só entra em contato com o irmão Pedro, tá bom? Irmão Pedro, com o senhor a palavra. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Salvador Jesus. Amém. 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 Irmãos, para nós entendermos um pouco sobre os conselhos de Paulo, a igreja da época e também a nossa igreja, nós precisamos entender um pouquinho como foi que Deus modificou a vida de Paulo, né? Eu gostaria de iniciar por seu chamado, sua conversão, para podermos entender um pouco desses conselhos. Eu gostaria da ajuda de vocês em ler os textos. Posso contar com a colaboração? Sim. Amém. Todos com a família.
No livro de Atos, no capítulo 13, verso 9, há uma informação bem cabível para o momento. Um voluntário poderia ler? Qual é o texto, irmão Pedro? Atos 13, verso 9. Acharam aí? Todavia, Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fichando nele os olhos, disse. Só o 9, né, irmão? Só. Vocês perceberam aí nessa informação que tem dois nomes? Cheio do Espírito Santo, disse. O primeiro nome é Saulo. E o segundo nome, que é exatamente o sinônimo. Qual é o sinônimo de Saulo? Frágil, delicado, fácil de quebrar. Então, esse é o significado de Saulo. E Deus não queria um missionário frágil, fácil de quebrar. Então, por isso, ele agora muda o nome dele e coloca como? Paulo. Paulo tem um significado de pequeno, né? Alguns estudiosos dizem que Paulo tinha uma estatura pequena. Mas, no nosso comentário aqui, mais é sobre a parte espiritual. Como foi o nascimento desse homem? Eu gostaria que vocês me ajudassem no livro de Atos, capítulo 22, verso 3. 22 e 3. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei do nosso país, de nossos países, zeloso de Deus, como todos vós sois. É uma informação muito linda essa aqui, porque na época esse homem nasceu no berço do conhecimento. Seria o terceiro centro universitário do mundo. Esse local é Tarso. E, com certeza, se eu moro no terceiro centro universitário do mundo, a tendência é eu seguir o ritmo, né? E, com certeza, os pais desse jovem fizeram o máximo para educá-lo, né? Mas, quando adulto, tem uma informação aí de que o desenvolvimento dele deu-se porque ele aprendeu com um professor chamado Gamaliel, não é isso? E em outros textos, conta que esse homem era muito respeitado. Em algum caso aí que eles queriam machucar os apóstolos, ele pediu licença que tirasse eles e deu um conselho para todo o Sinédrio. Isso nos diz que ele tinha muita influência, o Gamaliel. E com certeza teve uma influência sobre a vida espiritual de Paulo, né? E qual seria a credencial desse homem? Agora eu quero fazer um contraste. Qual seria a credencial de Paulo e qual seria a nossa credencial para o Ministério da Piedade? Hein, irmã Alexandre, o que você acha? Vamos começar. O contraste? Eu vou falar agora um pouquinho da credencial de Paulo e depois nós vamos analisar qual seria o nosso em relação a dele, tá bom?
Pois é, né, Paulo? Vamos lá. Quero chegar a esse Segundo patamar Coríntios, quando ele disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E Cristo se doou 100%, sem reserva nenhuma ao ministério da piedade. E assim foi Paulo. segundo os Coríntios, vamos ver essa informação linda da palavra de Deus. Segundo os Coríntios 11, 27. Pode ler? Pode? Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Perfeito. Às vezes, quando a gente toma assim esse lado da credencial, eu, o Eliezer, o Alexandre, a Nalva, e outros que estão aqui me ouvindo, quando chega nessa parte, onde Deus está moldando o barro, um barro rústico, e agora Paulo começa a falar. Ele, para ser um missionário, ele teve que passar por essa moldagem, né? Para que a credencial dele ficasse bem equilibrada, né? Mas no capítulo 12, verso 12 de 2 Coríntios, vamos ler mais esta informação. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, aqui ele já está mostrando que, no verso 27, Deus moldou este homem para se dedicar ao trabalho de Deus, e ele dá uma informação clara aqui para a igreja, de que a credencial dele foi apresentado na prática. Não foi por correspondência, não foi pelo zap, etc., né? Trazendo para o dia de hoje, né? Ele diz assim, irmãos, vocês são prova de que essas credenciais são verdadeiras, a persistência, os prodígios, as igrejas que foram plantadas por onde eu passei. Isso é a realidade da credencial. A minha pergunta é, esses conselhos paulinos têm mostrado qual é a nossa credencial? A nossa credencial mostra que nós somos membros ativos ou somos apenas membros de banco? Ai, irmãos, como é duro para um pastor e para um obreiro. Quando soa em nossos ouvidos alguém dizendo assim, olha, eu quero um tempo esse ano, sabe? Eu preciso de um descanso. Eu estou fadigado. Que credencial é essa, meu irmão? Eu não entendo. Todos os dias a gente cresce na graça de Cristo e a gente quer dar um tempo, uma pausa. Satanás não pede tempo, não. Ele não diz assim, Deus, olha, eu vou dar um tempo que eu estou cansado de perseguir esses cristãos, vou dar um tempo, vou descansar. Eu nunca vi isso na minha vida. Como é que nós, que temos uma luta, um céu a ganhar, e um diabo a lutar, não temos uma credencial equilibrada como essa de Paulo? O que vocês acham? Infelizmente, essa é a realidade, né, irmão? Principalmente agora, quando começa a organização, o pessoal já começam a entregar sua credencial.
Irmão Elias, qual seria a melhor prática de fazer mudar a nossa credencial? Então, na realidade, a irmã Alexandra disse no início, né? É ter Cristo. Quando temos Cristo, irmão, a gente não exime disto. Então a gente começa a crescer na graça e no Espírito. E ele enche-nos. E assim como Paulo fez também, quando teve esse encontro com Cristo, ele recebeu essa credencial ali no encontro com Cristo. E ele foi crescendo. Mas o texto diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? Mas ele sendo ensinado, então ele estava abrindo já o seu coração e recebendo essa credencial de Cristo. Com certeza. Irmãos, me ajudem aqui a adentrar junto com Paulo nessas lições, ou seja, nesse ministério da piedade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 7 e 8. Vamos cada um ler um verso para ficar bem animado. Filipenses 7 e 8. 3, verso 7 e verso 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Continua. Pode alguém continuar? O verso 8 agora. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Muito bem. Para nós termos sucesso no Ministério da Piedade, no departamento missionário, nos departamentos de assistência social, irmãos, se não passarmos pelo primeiro ABC aqui, não vamos ter sucesso. Nossa credencial não vai ser tão aceita nem no céu nem na terra. Então, não pode haver uma mistura. Se o cidadão que mexe com os vasos de barro, se ele colocar um barro cheio de areia, cheio de pedrinhas, e não for um barro puro, o vaso que ele fizer vai trincar e não vai suportar o poder do fogo, porque todo o material tem que ir para o forno. É o tijolo, é o vaso, é a chaleirinha, tudo qualquer que é maldade vai para o fogo. E o fogo queima aquilo que é falso. E Paulo deixa bem claro aqui nesses 2 versos que para entrar no Ministério da Piedade, você tem que entender o que é se doar para o Mestre. E eu quero fechar esse elo aqui com Filipenses 4, 13, tá? Eu uso sempre esse verso quando nós estamos fazendo para de fumar. O cidadão não quer parar, eu digo, eu não tenho força, eu digo, então você vai memorizar esse verso, 4 e 13 de Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se a gente não conseguir se doar, essa força para Deus. Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou dividido. Né? E, então, nós precisamos lutar e lutar. Mas o Ministério da Piedade, ele é muito profundo. Eu gostaria de utilizar um trecho de um livro do irmão Davi Paes Silva. É esse aqui, olha, Evangelho segundo Gálatas, e na página 17, que diz assim, olha, o zelo de sua obra, falando de Paulo, né? A sua decidida resistência à luz que sobre ele brilhara pelos mensageiros de Deus, agora lhe trouxeram condenação, e ele se encheu de amargo remorso. Não mais se via como justo,
mas como condenado pela lei em pensamento, em espírito e em atos. Viu-se como um pecador totalmente perdido, destituído do Salvador, a quem estivera perseguindo. Durante os dias e as noites de sua cegueira, teve tempo para reflexão e se lançou completamente impotente e sem esperança sobre Cristo, o único que podia perdoá-lo e vesti-lo com sua justiça. Esse é o caminho, meus irmãos. Esse aqui foi o que aconteceu com Saulo, que se transformou em Paulo. Ele se achava o tal, aluno de Gamaliel, nascido em Tarso, cidade de primeiro mundo, mas, assim como Jesus falou para Nicodemos, dizendo que você é um crente, muito tempo na igreja, mas você está fazendo errado, você tem que nascer de novo. Não é por aí. Esse homem nasceu de novo, semelhante a Nicodemos. Se isso não acontecer conosco, a nossa credencial não vai ser aceita pelo céu. Eu tenho um texto que, quando eu estou estudando com os assembleianos, lá de Mateus, capítulo 7, Jesus disse: eu não vos conheço. Então, a credencial, quando ela não é aceita, Jesus diz isso: eu não vos conheço. Então, nós precisamos adentrar ao serviço de Deus com uma credencial equilibrada, ou seja, tentar conhecer o ministério da piedade. E então, vamos conhecer o ministério da piedade? Quantos querem conhecer? Dessa vez vai ser a irmã Alexandre. 1 Timóteo 3,16. Não é castigo, tá? É só... É porque o irmão Pedro estava estudando 1 Timóteo, aí não prestei atenção. 1 Timóteo 3,16? Vamos rever novamente o texto. Tem uma mensagem no meio do texto que eu quero esmiuçar junto com os nossos irmãos. Então, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrinar, para repreender. Não. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Muito bem, o ministério da piedade, irmãos, não conseguimos entender aqui neste mundo por completo. Vamos entender por completo no céu, diz o Espírito de Profecia. Mas há algo que podemos adentrar. Por exemplo, quando ele diz assim que foi pregado aos gentios, então nós devemos entender da seguinte proporção. Como foi que o ministério da piedade foi pregado aos gentios? Vamos partir pelo seguinte. Vamos partir pelo seguinte ponto. Efésios 2, 11 e 12. Vamos ler esse texto. Efésios. Capítulo 2, verso 11 e verso 12. Portanto, lembrai-vos de que vos, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Muito bem. Verso 2. Outro irmão Léo, 12. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho na aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então,
Por qual motivo Cristo foi pregado aos gentios? Os irmãos bem sabem que não havia... Até uma mulher chegou perto de Jesus pedindo uma ajuda, e ele disse assim, olha, não é muito justo dar a comida para os Estrangeiro. cachorrinhos, né? E ela disse assim, olha, eu fico contente com as migalhas que caem da mesa, né? E Jesus interpretou que ela era uma linhagem que não estava inserida no povo de Deus. Mas ela persistiu e disse assim, não, mas eu fico contente, pelo menos com a migalha, né? Então, Jesus escolheu este homem, Paulo, para dar conselho a essa comunidade. Que comunidade? Os gentios. Por isso que ele diz aqui, ele aconselha, naquele tempo você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças, às promessas, vocês não conheciam de nada, mas agora, depois de eu ficar com vocês e explicar o ministério da piedade, que Jesus veio e herdou nossa carne, e agora ele é o nosso sumo sacerdote. As mesmas dores que a gente passa, ele passou porque ele herdou aqui a nossa carne. Vocês agora conhecem o ministério da piedade. Mas, aqui no verso 22, de Atos, eu gostaria que vocês lessem aqui, no livro de Atos, não, no capítulo, vamos ler no verso 22, mas eu gostaria de ler também no 26, tá? Vamos ler 22, 14 e 15, no livro de Atos, tá? Como é que está meu tempo aí, Alexandre? Pode ler, irmão? Pode. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Muito bem. Ele leu aí o 22, 14, né, e o 15, né? Li só o 14, e o 15 diz, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Então, pela graça de Deus, o evangelho foi pregado, sim, através do ministério da piedade aos gentios. Em que situação? Nesse instrumento, através de Paulo, de acordo com esse relato, então o ministério da piedade chegou aos gentios. Mas vamos reforçar no 26, 16 a 18, capítulo 26 de Atos. Vamos ler do 16 ao 18. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa credencial é bonita, o que vocês acham? Sim. Eu te escolhi para fazer isso, fazer aquilo. Se Deus chamasse a irmã Alexandre e o seu esposo, me chamasse, eu e minha esposa, ou os demais que estão me ouvindo, disse assim, eu te escolhi para você ir para Chipaiá.
ir lá fazer uma obra do Ministério da Piedade. Você ia? Não me responda. Isso aí é você com Deus, é eu com Deus. Mas é só para a gente refletir que nós não estamos brincando de ser crentes. Nós temos um alvo. Paulo diz isso em Filipenses 4, e verso 13 e 14. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós temos um alvo, nós somos determinados, nós temos uma credencial. E Deus não pede quantidade, irmãos, Ele pede qualidade. Se fizermos pouco, mas bem feito, isso é louvável. Veja alguns exemplos. A viúva que deu uma oferta pequena, ela ficou na história. Veja o conselho da mulher de Nabal a Davi. Ela fez pouco, não fez muito, mas olha o resultado. Então, tem vários exemplos. Podemos fazer a coisa certa. Eu quero finalizar com alguns apelos. E um dos apelos está em Gálatas, capítulo 1, de 1 a 3. Um voluntário. Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai nosso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, por favor, se não for muito incômodo, leia o 4, para que há uma compreensão. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Irmãos, aqui está bem claro como podemos adentrar o Ministério da Piedade. Eu, irmão Pedro, eu, irmão Antônio, eu sou credenciado, eu sou apostolado, não da parte de homens. Não foi homens que me mandou, foi Deus. Deus pediu que nós fizéssemos isso. Se sairmos para a batalha com esse dilema, com essa força, com esse incentivo, então as pessoas vão falar mal de nós, vão colocar obstáculo na nossa frente, mas é impotente. Por quê? Porque nós estamos seguindo no poder de Deus. Josué deixa claro isso no capítulo 1, Isaías deixa claro isso no capítulo 41, verso 6 e verso 10. Não te mandei eu? Cadê? Você está com medo? Por que está fraquejando? Avance. Foi eu que mandei vocês. Irmãos, esses conselhos paulinos são uma graça maravilhosa nas nossas vidas. E eu quero finalizar com um texto aqui dessa comentário de Davi Paes Silva no Evangelho segundo Gálatas. É um texto muito lindo que diz aqui, na página 19 e 20. Comentando sobre Gálatas 1, de 1 a 3, ele diz o seguinte: o suprimento da graça nas mãos de Deus está aguardando o pedido de toda pessoa aflita pela doença do pecado. Ela, a graça, né, curará toda doença espiritual. Por meio dela, os corações podem ser limpos de toda contaminação, e é o remédio evangélico para todo aquele que crê. Irmãos, que Deus nos ajude, que assim como Cristo tomou a natureza humana, depois o seu cargo ali no céu para vir em busca de nós, vamos dizer para ele:
pelo menos, assim, no mínimo que a gente pode falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos ajude. Amém. 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 Eu quero pedir desculpa para os irmãos, que eu anotei errado. O texto que eu li é 2 Timóteo 3,16. Eu estava fazendo uma salada em Timóteo. Mas foi muito bom, graças a Deus. Deu tudo certo, né? Mensagem maravilhosa. Que não, jamais entreguemos a nossa credencial. Pelo contrário, né? Que a gente abrace a causa com amor e temor a Jesus. E nós vamos finalizar com as últimas orações. Irmã Sandra, pode designar os irmãos. Então, gostaria de convidar a irmã Miriam de Melo para fazer a próxima oração. Amém, irmã Miriam? Irmã Miriam? A irmã Miriam Santos, pode fazer a próxima oração? Sim. Amém. Então, a irmã Miriam Santos vai fazer a próxima oração, em seguida vai vir nosso mensageiro com essa maravilhosa mensagem. O terceiro vai ser a irmã Alexandra, que vai designar outra pessoa com o terceiro objetivo. Então, a irmã Miriam Santos irá estar orando em prol de 2 listas de libertação, que é libertação para a verdade e também libertação e conversão verdadeira. E o irmão Pedro Viana irá estar orando pelos nossos irmãos enfermos, tanto espiritual como fisicamente, e também pelos pedidos de oração que foram escritos no chat, e aqueles que estão no íntimo do seu coração. E a irmã Alexandra está com a oportunidade para designar uma terceira pessoa com o terceiro objetivo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que a irmã Damares fizesse a última oração. Irmã Damares. Oi. Bom dia. Bom Você vai dia. finalizar com a última oração, orando pelo amor altruísta que precisamos ter nos nossos corações para não vermos dificuldade em realizar o trabalho de Deus, né? Seja em todos os setores. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador, Pai Santo e Poderoso, sou grata aqui, Senhor, por esse momento de oração. Nós estamos aqui na tua sala para te honrar, para te agradecer e também para te pedir, Senhor, que venha perdoar de graça nos pecados, Senhor, que nós temos cometido dentro de ti. Também que venha abençoar essas 2 listas de libertação, Senhor, que é a libertação para a verdade, Senhor, também a libertação, que possa tirar o espírito maligno e tudo que não vê tua santidade, Pai. Dá-nos força, também abençoa essa palavra que foi feita aqui, que nós não possamos ser só ouvintes, Senhor, nós possamos ser praticantes da mesma. Dá-nos força, Amém. Abençoa cada um, Senhor, mensageiro dessa manhã. Que dá-nos o espírito de harmonia, o espírito de piedade e também o Espírito Santo, Senhor, que derrama sobre cada um de nós. Que nós possamos fazer um passo contigo. E também o mensageiro, essa mensagem tão maravilhosa que foi exposta aqui, que nós possamos botar em prática cada dia e cada manhã, Senhor. Abençoa cada um. Abençoa essas listas de libertação. Tu sabes, Senhor, qual é o pedido que eu estou falando, Senhor. Tu possa abençoar, que nós possamos fazer entrega totalmente em nossas vidas, Pai. Dá-nos força, nos protege, dá um bom dia feliz para cada um de nós. Nessas bênçãos que eu te peço, suplicamos, te agradecemos, não só hoje, agora, para sempre. Amém. Amém. Santíssimo Pai, nesse momento, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus e a comunhão do teu Santo Espírito, nós queremos colocar toda esta igreja online em tuas mãos, Senhor. E que nós, como povo, possamos assim estar abertos a essa graça maravilhosa que o Senhor está disposto a doar para nós. Ó Senhor, quanto tempo temos perdido em usufruir dessa força magna da tua graça, pois através do ministério da piedade o Senhor nos ensinou a ser humildes,
a correr atrás do pecador, correr atrás daquele que precisa. Porém, Senhor, antes de fazermos isso, que possamos rever os nossos conceitos, que possamos rever a nossa credencial, saber se nós não estamos divididos, não estamos servindo a dois generais, mas que possamos tomar uma decisão como Paulo e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nos ajude. Amém. Dá-nos a tua graça, Pai. Queira ser com os enfermos físicos, os enfermos espirituais da nossa igreja, principalmente com aqueles que não querem cargos, aqueles que não querem saber da assistência social. Senhor, nós sabemos que uma igreja sem assistência social é uma igreja sem mãos. Não deixe que nossa igreja fique com esse defeito triste, mas que possamos ser as mãos do Criador aqui nesta terra. Ajude Amém. também em particular os pedidos que foram colocados aqui no chat, para que, assim, se for a tua vontade, que você possa cumprir cada pedido de oração. Me abençoe, abençoe minha família, abençoe meu trabalho espiritual, principalmente esse núcleo que nós queremos abrir aqui. Ajude para que as pessoas possam nos ajudar financeiramente, que possamos pagar esse terreno. Tudo nós te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pai nosso, que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu nome para todo sempre. Nesta manhã, Senhor, estamos aqui, em qualidade de teus filhos reunidos, para te agradecer pelo missionário que depois da tua mensagem diante do altar, diante de nós, para que possamos compreender a tua palavra. Tu sabe o momento em que vivemos, ajuda-nos para que possamos estar com a cesta de desejos para fazer a tua obra, levar comida àquele que tem fome, roupa àquele que necessita. Ajuda-nos a ser altruístas, Senhor. Capacita-nos para fazer a tua obra. Abre o nosso coração para que possamos ser voluntários na tua causa. Dá-nos amor de uns para com os outros. Dá-nos palavras sábias para que quando for falar a tua palavra, aquelas pessoas que não te conhecem, possamos ter palavras sábias, ser gentis de uns para com os outros. Capacita-nos, Senhor. Não somos nada, mas contigo somos mais que vencedores. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, tanto material como espiritual, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Derrama teu Espírito Santo sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Capacita-nos para levar a tua palavra àquelas pessoas que não te conhecem. Ajuda-nos a mostrar a tua graça para aquelas pessoas que estão no mundo das drogas, que a tua graça salva o alcoólatra, que a tua graça salva uma prostituta, que a tua graça salva todos que vão a ti em busca de auxílio, jamais voltaram vazios. Ajuda a compreender o tempo sério em que vivemos e fazer um concerto contigo, de melhor te servir e te honrar. Fica conosco, Senhor. São bênçãos que nós te pedimos e tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, irmão Pedro, mais uma vez pela colaboração. Obrigada a todos que estiveram conosco nesses 3 dias. Amanhã não teremos reunião, mas segunda-feira estaremos aqui, em nome de Jesus, continuando a série e finalizando. Também eu quero lembrar vocês da nossa vigília online, dia 26, né? Terminou a série Conhecer Jesus é Tudo, e cada série a gente combinou de, quando terminar, fazer a vigília. Então, a vigília será dia 26, preparem-se.
Quem quiser participar, fale comigo antecipadamente, porque quando você não entra em contato, a gente, para preencher os horários, vai colocando programações. Aí, quando vocês entram, eu quero falar, aí já fica esse tempo exprimido. Então, por isso que vocês têm que entrar em contato comigo antecipadamente para vocês terem tempo, não ser aquele tempo corrido, para dar o seu testemunho, o seu louvor, sua gratidão, certo? Damares? Certo. É o dia 26, é? 26, sábado à noite. E aquela vigília passada foi maravilhosa, né, irmã? Eu gostei muito daquela vigília. Foi muito bom. Hoje tem jejum? Sim, mano. Tem jejum. Todas as quartas temos jejum, pela lista de libertação que a gente apresenta todas as madrugadas e pela nossa família e famílias que precisam da nossa ajuda em oração, tá? Mas faço de acordo com as condições físicas de vocês. Tem irmãos que já estão acostumados a fazer a seco, tem irmãos que faz com água, tem irmãos que faz com suco, tem irmãos que faz só no cru. E a gente tem assim, uma vida muito ativa, assim, durante a semana, fica complicado levar, né, a seco. Mas, assim, o cru é muito legal. E para mim, foi muito bom. Me ajudou muito a ser mais temperante, né? Ser mais temperante. Então, nós vamos concluir a nossa reunião. Eu faço na fruta. Perseverei em seu olhar, as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, quando o sonho se desfaz. Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus.